Boa noite, mais uma vez aqui, continuando na nossa linhas escatológicas. Agora sim, agora você vai entender, porque antes a gente falava de pós-tribulacionista, nós falávamos de mesotribulacionista e você não sabia. Aí eu li o comentário de muitos dizendo que eu falei, ou você não sabe qual você é. Aí muitos, eu não sei qual é. A gente lê todos os comentários, viu, gente? Pode escrever que a gente lê depois. Então, muito boa noite para vocês, uma noite abençoada. E nós vamos começar, então, este nosso assunto tão... ele esquenta esse assunto. Mas eu queria cumprimentar a mesa, pastor Vinícius. Muito boa noite a todos, muito bem-vindos mais uma vez. Apóstolo Jonas. Excelente noite a todos vocês e um excelente podcast, que a gente possa trazer algum fruto, alguma novidade, né, nessa questão toda para a sua vida. Toda mudança tem um pouquinho de resistência, então eu insisto a você que conhece pessoas no Instagram que acompanha os nossos podcasts, avisa todos que nós estamos aqui no YouTube. Agora a gente foi avisando, né? Todo podcast a gente falava, gente, vem para o YouTube. Agora é definitivo, vamos estar só aqui, segunda e sexta, 18 horas. A gente também fez todas aquelas pesquisas de horário com vocês e vimos que este é um horário mais adequado. E vem novidade por aí também. Aguardem que vai ter lives aqui no YouTube e vai ter live também no Instagram. Mas é live, não é podcast. Podcast só aqui. E o pastor Vinícius tem um recado para você. Como sempre, não esquecer de se inscrever no canal. O pessoal que está vindo agora do Instagram, que ainda não se inscreveu, se inscrever no canal. Quem está mandando, compartilhando, que é algo que a gente sempre pede, não esqueça de pedir também para quem está vindo pela primeira vez se inscrever no canal, clicar lá bonitinho no sininho para poder ser avisado de toda a programação nova que é lançada. Como a pastora falou, vai ter live agora. Se não tiver ligado, não vai receber a informação certinha do dia que vão haver essas novas lives, essa nova programação. E também clicar no curtir ou no joinha, como você preferir, no like, porque isso ajuda o YouTube a entender que a programação que está sendo colocada no ar é relevante, é interessante e que vocês estão gostando. Então, por favor, compartilha com sua família, com seu amigo, com seu parente, com quem você sabe que se interessa pelo assunto. Hoje vamos falar sobre milênio, um assunto interessantíssimo, complicado para quem vê pela primeira vez, mas a ideia aqui, como a pastora sempre fala, não é discutir teologia. Nunca. A ideia aqui é abrir o seu horizonte, abrir o seu entendimento para algo que é bíblico e que é importante você conhecer, porque trata de fim dos tempos. Então, como falamos nas duas últimas de tribulação, né, tomando a tribulação como parâmetro, pré, pós, meso e etc., vamos falar hoje sobre o milênio. Então, por favor, pessoal, se inscreva, curta, compartilha, clique no sininho e acompanha com a gente até o final. A gente devia também ter um termo, né, na escatologia, assim como tem amilenismo, para aqueles que não acreditam que haverá um período de 1000 anos de milênio, a gente devia ter atribulacionismo, né? É verdade. Que é pessoas que não creem na tribulação, na grande tribulação. E a gente vai falar num próximo podcast. Hoje o assunto é milênio. Para você entender milênio, você precisa saber do que é que nós estamos falando. Talvez você não saiba, nunca tenha ouvido falar sobre isso. É fácil não ouvir, porque como os púlpitos não se fala muito de escatologia, e se você não for estudar escatologia, talvez você já tenha ouvido falar de milênio e você não saiba o que é milênio. Então, indo para a nossa famosa tábua cronológica, vamos pensar. Jesus, há 2000 anos atrás, morreu na cruz. Nós estamos vivendo até agora o tempo da graça. Para nós que somos pré-tribulacionistas, nós estamos vivendo o princípio das dores. É só você ver podcasts onde a gente explica qual é a posição do pré, do pós e do mesotribulacionista. Então, mas eu estou falando, para chegar no milênio,
A igreja, para nós, pré-tribulacionista, ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação, e ela fica 7 anos com Cristo, e aqui 7 anos na terra fica acontecendo a grande tribulação. No final, a batalha final é o Armagedon. Apocalipse, aí a gente já está em Apocalipse capítulo 19, porque antes são o julgamento de Deus sobre a terra, taças, são os selos, são as trombetas e as taças, são medidas, são tempos de juízo de Deus, são 3 níveis de juízo. Lá no Egito não teve 10 pragas? Então, em Apocalipse nós temos 3 tempos de juízo, divididos em selo, trombeta e taça. No final do juízo de Deus sobre a terra, quando a terra está, como está escrito em Êxodo capítulo 10, os egípcios falaram, o Egito está arruinado, falaram para Faraó, deixa esse povo embora, porque o Egito está arruinado. No final da grande tribulação, a terra vai estar bem arruinada, né? Com todos aqueles desastres, guerras, fome. Aliás, eu fiz uma série sobre os selos de Apocalipse, que já vai ser lançada aí nos temas das 18 horas. Porque 18 horas a gente tem segunda e sexta podcast, e os outros dias são temas. E vai ter um tema que eu vou falar de cada selo. Depois eu vou falar de taças, de trombetas e de taças. Bom, aí Jesus chega no final da grande tribulação para vencer. E ele vem e coloca um ponto final no Armagedon. A gente já está em Apocalipse 19, quando Jesus desce com o seu cavalo branco, e ele ali está com um exército, e ele fica na terra. Ele vem para ficar. E aí, essa é a visão do milênio. Quando Jesus vence no Armagedon, Apocalipse capítulo 20, começa um reinado de 1000 anos. E isso é chamado milênio. Esse reinado de 1000 anos, o que está escrito na Bíblia, em Isaías é um dos profetas que mais falou do milênio. Ele diz que nos últimos dias haveria um governo que sairia de Jerusalém, Isaías capítulo 2, e que todas as nações subiriam para adorar ao Senhor. Em Zacarias está escrito que durante esse milênio, a nação que não subisse para Israel para celebrar a festa de tabernáculos, não haveria chuva sobre esta nação. Está escrito em Isaías que durante esse período de milênio acontece algo extraordinário, que é Cristo reinando, então é a justiça na terra, Cristo reinando a partir de Jerusalém, lá no templo, né, no templo, e o que acontece é que haverá justiça na terra e longevidade volta, uma longevidade incrível. Está escrito que aquele que morrer com 100 anos vai morrer novo. Então, quer dizer, na flor da idade, será a mesma coisa que dizer uma pessoa que morre com 30 anos. Quem morrer com 100 anos no milênio é como dizer hoje, nossa, ele morreu e ele tinha só 30 anos. É isso que a palavra nos diz. Outra coisa que diz no milênio, que haverá paz, que todas as armas elas serão transformadas em instrumentos de trabalho para restaurar a terra. Então, elas seriam transformadas, ou seja, ninguém vai mais usar arma, porque não haverá guerra, porque Cristo estará reinando. Outra coisa que fala também do milênio é que os animais voltam a ser herbívoro, não carnívoros, por isso que haverá uma convivência entre leão e cordeiro pacífica. Deitará o cordeiro do lado do leão e não haverá, ele não vai correr risco nenhum, porque lá no Éden eles eram herbívoros, então eles voltam a ser herbívoro. É a terra sendo restaurada por Cristo para preparar para um grande momento. E a diferença, só estou falando para a gente poder agora discutir aqui, nós três, só estou falando do que é milênio. Só para
frisar essa questão da restauração da terra por Cristo. Por Cristo. Estou frisando isso, depois eles vão entender por que eu estou frisando. Prestem bastante atenção quando a pastora Cristo. fala que quem está restaurando a terra e tudo que nela há, natureza, convivência, harmonia, longevidade, fim de doenças, meio ambiente, é Cristo. E tem mais. Algum homem pode levantar e dizer não vai ter guerra por 1000 anos? Ninguém, só Cristo, só Ele. Então está dizendo, ninguém vai usar mais arma durante 1000 anos. E um fato que para quem é que pode fazer o que Cristo fez e está escrito em Apocalipse capítulo 20? Eu vou pedir para um dos dois lerem para mim. Okay. Apocalipse capítulo 20 está escrito, aqui Cristo, ele em Apocalipse 19 já diz que Cristo volta e ele vence. No versículo, só vou ler, Apocalipse 19, 16, ele tem no seu manto, na sua coxa, um nome inscrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e isso é no momento do Armagedon. Apocalipse 20 entra o milênio, e eu queria que lesse o versículo 1 e 2. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e a grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Até o 3. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Mas vocês perceberam como foi frisado aí 1000 anos? 1000 Sim, anos. 1000 anos. 1000 anos, seja, o 1000 tempo anos todo. que o Senhor vai estar reinando sobre a terra, Satanás vai estar aprisionado. Então não haverá tentação, não haverá provação, não haverá nada disso. A pessoa vai viver livre, sendo que o que talvez você precise entender é que sim, haverá um remanescente de humanos. Tá? Aqueles que passaram pela grande tribulação e saíram vivos no final, e esses entrarão no milênio para esse governo de Cristo. Tá? Mas com Cristo vai estar governando quem? A sua igreja, os seus santos, aqueles que subiram no arrebatamento, que agora descem com ele para governar a terra por 1000 anos. O que não fica muito difícil de entender, porque Jesus ele não dá, como é que é a expressão? Não dá ponto sem nó. Sem nó. Ponto sem nó. Nenhuma vírgula. Não, nem vírgula, nem ponto. Ele tudo faz sentido. Quando ele ressuscitou e ele veio para a terra com o corpo glorificado, ele veio com o corpo dele e ele disse em Lucas capítulo 24, eu não sou espírito. Veja, se vocês quiserem, isso está escrito em Lucas. Aqui, né? Espírito não tem carne e osso como eu tenho. Ele escolheu, ele ama tanto a gente, que ele poderia ter ressuscitado só como em espírito, mas ele resolveu para mostrar, para ensinar. Ele não foi batizado sem precisar ser batizado? Então, ele se submeteu sem precisar se submeter a José e Maria? Ele fez tudo para ensinar a gente. Então, da mesma forma que Jesus, sem precisar, ele foi batizado, se submeteu a João Batista para ensinar a gente sobre batismo, é a mesma coisa. Quando ele voltou com um corpo glorificado. Então, ele falou, olha, o corpo glorificado é um corpo que tem carne, que tem osso, como o meu, e eu vou comer. Lá em Lucas capítulo 24, ele comeu peixe e comeu pão. Mas deixa eu chamar a atenção de uma coisa. Esse corpo glorificado nada tem a ver, absolutamente nada tem a ver com o nosso corpo humano. Tá? Ele é visível, é tocável, mas é um corpo eterno. É eternidade, ele não é corruptível. É o corpo que Adão tinha. Jesus veio para devolver para a gente tudo que nós perdemos lá no Éden, através de Adão. E que Jesus poderia ter perdido caso ele falhasse. Também. E aí já tem a primeira polêmica, né? Que é botar, pode botar já? Pode. Esse corpo vai ser como? A pessoa faleceu criança, eu sei a resposta, eu acho que eu sei, mas faleceu criança e foi para o céu, uma criança. Faleceu idoso, bem idosinho, 100 anos, de 90 anos, e tinha um corpinho. Faleceu com 50, com 30... Então, qual seria a aparência desse corpo, considerando... O que a senhora imagina? Então, eu não posso responder assim, olha, Vinícius, está escrito no capítulo tal, versículo tal. Eu tenho que ir pela lógica. Porque o teu espírito, ele é eterno. O teu espírito não é criança. Quem é criança é o teu corpo.
Você tem a eternidade. Aliás, Eclesiastes fala, a gente não entende que a gente tem a eternidade dentro de nós. Quem fala isso é um homem que perdeu, gastou a vida dele no pecado, Salomão, e no final ele fala, sabe, olha, sirva a Deus, não faça o que eu fiz. O livro de Eclesiastes é isso. E ele morre triste, Deus teve misericórdia porque ele se arrependeu, mas ele perdeu a vida dele. Ele teve 7 anos de glória com Deus, e o resto ele desperdiçou. Mas, voltando à pergunta, eu vou pela lógica. Adão, ele não foi criança, ele foi criado já como um adulto, a Eva também. Adão não nasceu, não foi criança, e ele já teve um corpo de glória de adulto. Então, eu creio, como o ministério, aí que o pastor Vinícius sabe qual é a minha resposta, como o ministério de Jesus começou com 30 anos, quando Davi começou a reinar, ele tinha 30 anos. Quando José começou a reinar, ele tinha 30 anos. Eu calculo, eu imagino que seja um corpo de adulto, que todos nós vamos ter um corpo glorificado. Então, quem tem 40, 50, 60, 70 vai sair ganhando, né? E a criança, eu creio que, assim como Adão e Eva, vai ter um corpo de adulto, um corpo glorificado. Na plenitude, né? Aquela história, né? Maturidade. Maduro, maturidade. né? Maduro. Aí quem tem 20 fala, poxa, eu vou sair perdendo. Não, mas é um corpo perfeito, perfeito. Pensa em um adulto como Adão, lindo, maravilhoso, sem marcas de envelhecimento algum. É como o Vinícius falou, é a maturidade. 30 anos Jesus mostrou que é a maturidade. Então, a gente... aqui eu só estou falando o que eu leio na Bíblia sobre milênio. É claro que agora a gente vai falar de muitas linhas. Agora, mais uma vez, eu tenho a felicidade de dizer que o meu irmão pós-tribulacionista, ele crê em milênio também. Ele não é amilenista, ele crê em milênio. Então, a gente já vê aqui, eu vou começar pelo fim. Nós temos uma linha escatológica que crê no amilenismo. No grego, é negação. Então, amilenismo são pessoas que não creem no milênio. E o que elas creem? O que elas fazem com todas essas passagens que a gente leu, ainda que muito rapidamente? Só mostrando para vocês, porque aqui o nosso propósito não é dar detalhes, uma aula minuciosa. É só esclarecimento, é conversa, é bate-papo. Você sentou com a gente para tomar um cafezinho e a gente está conversando. Então, isso é podcast, não é uma aula com detalhes. Se fosse aula, eu pegaria todos os textos, tanto de Zacarias quanto de Isaías e tantos outros que mostram detalhes sobre o milênio. Então, vamos para os nossos irmãos amilenistas. Eles acreditam que implantar o reino dos céus a partir da morte e ressurreição de Cristo, isso já é o milênio, que o milênio é o reino de Deus na terra. Então, que não é literal. Isso, o que está escrito aqui é uma forma, é uma alegoria, é uma forma de falar. Para mim fica muito difícil isso. Não tem como eu ficar imparcial nesse momento, porque, como é que eu posso dizer... Eu repito, quem é que o capítulo 1 de Apocalipse, quem é que está falando? Jesus. O último capítulo de Apocalipse, quem é que está dizendo? Jesus. O meio de Apocalipse, quem é que está falando? Jesus. Jesus está mostrando para o seu discípulo super íntimo, João. Tanto que começa como o versículo 1. Então vi descer do céu. Então, o Senhor... Ali em Apocalipse, capítulo 4, uma porta no céu é aberta para João subir e ver coisas espetaculares, coisas que ainda se cumpririam. Então, quem está falando com Jesus, você acha que Jesus é um delírio de João na ilha de Patmos? E a gente tem um delírio aqui na Bíblia? Deus permitiu isso? Claro que não. Deus falou para João, vamos fazer o seguinte, é o último livro, vai ser, né? Porque não tinha livro naquele momento. Vai ser o último livro da Bíblia? Eu que sou onisciente, eu sei. Eles vão reunir tudo e vão fazer um livro. Então, João, vamos lá. Eu vou deixar o último livro só de alegoria.
Eu não tenho muita coisa para falar mais para os meus filhos, eu vou deixar cheio de alegoria. Você acha que Jesus ia fazer isso? Claro que não. Ele disse no primeiro capítulo que ele estava nos contando segredos sobre coisas que aconteceriam e nos deu uma ordem. E disse, maldito aquele que muda uma vírgula aqui desse livro. Eu não quero entrar em maldição. Então, eu leio este livro como literal. Mas agora a gente já sabe. A milenista é aquele que crê que Jesus, o preterista é a milenista. E nós vamos falar sobre eles num outro podcast, é outra linha escatológica. Eles não creem que haverá 1000 anos. E a Bíblia sempre fala de 1000 anos. Um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. Mas aqui ele está falando de um tempo literal, porque ele dá muitos detalhes. Ele fala em Zacarias, ele fala em Isaías, ele fala aqui em detalhes do que vai acontecer. Então, eu quero saber aqui com a mesa como é que eles lidam com essa linha do amilenismo. Complicado, né? É complicado a gente... A coisa parece tão clara para a gente, né? Quando está lendo Apocalipse 20. E como a senhora falou, estava vendo Isaías aqui 24, falando também sobre esse período. Você tem Zacarias, e aquela aula linda que a gente escuta, a senhora Sim. falou no outro podcast lá, da gente em Israel, né? A senhora com o Eli, dando essa aula para nós. Assim, é muito complicado a gente enxergar que esse milênio não existe, né? É mais complicado a gente retirar o que está escrito para crer numa imaginação. Porque se você não se baseia na Bíblia, você está se baseando no estudo de alguém. Né? E esse, para mim, é o grande tormento na vida espiritual. É quando a gente recebe um livro, você se encanta com aquele livro, né? Com seus ensinamentos, daqui a pouco aquilo passa a ser verdade nos seus ouvidos. É impossível a gente mudar algo que está cronometrado, entendeu? A Bíblia parece que ela coloca os assuntos aleatoriamente, mas não é. Porque quando Deus fala, que foi Jesus, né, na criação, que ele teria feito os céus e a terra, a terra em 6 dias e no 7º descansado, ele poderia ter falado assim, e nesse 7º dia, né, que é um milênio, né, nós vamos estar governando a terra, mas não, ele não falou aqui. É engraçado que eles não têm dificuldade de entender justamente o que você falou, que a Terra, a partir de Adão, tem 6.000 anos. Ninguém tem dificuldade, mas tem dificuldade de acompanhar a linha de raciocínio de Deus, que é uma semana, são 7 anos. Então, 7.000 anos. Então, aceita parcialmente a verdade de Deus. Tem algumas coisas que são interessantes, que só um tema, né, da discussão. Tanto aqueles que entendem que não tem milênio, como aqueles que entendem que já passou milênio, coisa do gênero, vem falando aqui de, por exemplo, no verso 2 de Apocalipse 20, quando fala que Satanás está sendo preso. Eles já dizem que isso já acontece. Né? Está preso? Que já acontece. E o príncipe do mundo não está atuando, não? Porque a ação dele já é limitada pela presença do Espírito Santo. Limitada, mas não preso. Aqui, leia Apocalipse 20, versículo 1, 2 e 3, literal, que está escrito aí, está falando de não é limitação. Não é limitação porque o Espírito Santo está aqui. Ele não pode agir de forma nenhuma. E ele é príncipe desse mundo. Exato, Jesus disse ainda. Exato. Então, o mundo jaz no maligno. E aí fazem um contorcionismo. Eu estou falando isso para a senhora porque quando eu vi a respeito, eu fiquei pensando, mas espera aí, de onde sai isso? A ação dele não é plena porque tem o Espírito Santo. E também dizendo que quando Jesus vem e diz que agora é o reino, está instalado o reino, ele diz, não, o reino já está aí. É ele que reina hoje. O príncipe deste mundo reinava. Quem reina agora é o Senhor. Olha o contorcionismo. Então a ação de Satanás não é plena, porque se fosse plena ninguém resistiria. Isso aqui já tinha virado uma bagunça. E o Senhor já tinha mandado vir, vamos dizer, entre aspas, pelo amor de Deus, eu estou brincando aqui, outro dilúvio, encerrado tudo de novo e vamos começar do zero novamente. A cabeça deles. É interessante, porque naquilo que eles entendem que é alegoria, eles fazem esse contorcionismo. E naquilo que é literal, é extremado. É até extremado. Então, assim, é difícil sustentar uma posição porque dessa. quer adaptar, e a Bíblia mesmo fala, né, que nos últimos dias aconteceria isso, que você se cercaria de mestres para adaptar a verdade, então, não para aceitar. Qual conselho que você daria, então, para quem está nos ouvindo?
O Conheça a conselho, palavra. conheça a palavra Conheça e a conheça. palavra. Lembra que no último podcast eu falei que a sabedoria de Deus é loucura para o homem? Vamos voltar àquele exemplo que eu dei. Quando o Senhor, ele disse, em Isaías, ele disse, um filho nos nasceu, ele estava falando que Jesus nasceria. Ele não viria como Messias e surgiria como Messias. Ele iria entrar no mundo pela porta. Ele nasceria e, aliás, deu detalhes sobre o nascimento, que seria em Belém e tantas outras coisas que o Senhor deu como detalhes do nascimento de Jesus. Então, aqueles que estavam aguardando o Messias, é isso, essa adaptação. Tá bom, eu creio que o Messias vem, mas o que está falando que ele vai nascer é alegoria. Ele não vai nascer, é que ele vem. E ele não pode nascer de mulher. Como que ele vai nascer de mulher? Não, se ele nascer, está falando de Belém, porque Jerusalém, olha as adaptações, porque Jerusalém é uma cidade, comparado com outras nações, é uma cidade pequena. Não é Belém. Ninguém pode, o rei não pode nascer em Belém. Isso não é literal, nascer em Belém. É aquilo que eu falei. Não, o que Isaías e Davi viram da cruz, não é. E aquilo que também Abraão viu, que o cordeiro, Deus enviaria o cordeiro e o cordeiro é o Messias. Não, isso não é literal, isso é alegoria. Você está vendo o que você pode fazer com a verdade, pensando que a Bíblia é alegoria? Você pode perder a grande revelação de Deus. E eu digo para você que a Bíblia é a verdade. E Jesus é a palavra. Quando você fala que é alegoria, você está dizendo que Jesus é mentiroso. Que Jesus gastou um monte de tempo para contar historinha para a gente. Para contar coisa que está enchendo linguiça. Falando, né? Eu já estou esquentando, estou perdendo a paciência. Então, é difícil, mas sabe, quando toca nesse assunto e as pessoas tentam adaptar, eu fico um pouquinho nervosa mesmo. Então, bom, imparcialmente, respira. Então, imparcialmente, a milenista é aquele que não crê o que está escrito na Bíblia sobre o milênio. Ele adaptou e ele acha que o milênio já é a partir da cruz. Pronto, já falamos do amilenista. Eu estou indo do fim para o começo, né? O pós-milenista é porque quando a gente for falar de onde a gente se sente mais confortável, aí fica melhor. O pós-milenista, ele crê que Cristo, olha só. Tá, então vamos falar de uma coisa em comum que todos, pré, pós, amilenista, crê? Tem uma coisa em comum que a gente crê, que haverá o grande julgamento. Todos creem. Todas essas linhas escatológicas creem que haverá o trono branco. No final desse milênio, que uns já dizem que já é agora, outros dizem que é depois da grande tribulação. Então, o importante é que todos concordam que haverá o grande julgamento. Então, antes de falar do pós-milenista, eu acho importante a gente falar, já que todas as linhas escatológicas creem no grande julgamento, que é o trono branco, no final do milênio, então é bom a gente falar qual julgamento é esse. Jesus fala desse assunto em Mateus capítulo 25, que vai ser o momento de separar, né, os bodes das ovelhas. É o momento em que o lago de fogo e de enxofre vai ser inaugurado, será julgamento daqueles que morreram sem Cristo. E para nós, igreja, para nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, não haverá julgamento, será um momento da recompensa. Há um momento que a gente vai receber a recompensa, a gente vai passar um filme da nossa vida bem diante dos nossos olhos. Claro que a gente vai chorar com o tempo que a gente perdeu, com coisas que entristecemos o Espírito Santo de Deus, mas o Senhor vai estar distribuindo a recompensa. Então, esse é o grande julgamento. Em outras, assim, só para a gente ficar bem claro aqui, tá? Isso está só para o pessoal se situar, Mateus 25, a partir do verso 31. Daí para frente, que ele vem falando. E também aqui em Apocalipse, né? Quando fala do grande trono branco.
Mas agora vamos falar do pós-milenista. Ele sugere, olha aqui, ó, a frase sugere que Cristo voltará no final da era milenar. Lembra das posições? Pré-tribulacionista crê que Jesus volta antes da tribulação. Meso, que Jesus volta no meio da tribulação. Pós-tribulacionista, que Jesus vai voltar após a grande tribulação. Já o pós-milenista, ele acredita que Cristo só vai voltar lá no julgamento do trono branco, lá, antes do julgamento. É isso que ele crê. Pós-milênio. Ele acredita no milênio, sim, mas ele acredita que a volta de Cristo é só após o milênio. Deixa eu esclarecer uma coisa. O pré-tribulacionista, ele crê nessa volta de Cristo, mas de duas formas. A primeira é no início da tribulação, ele vindo buscar a sua igreja, a sua noiva. A volta dele se dará no final da grande tribulação, quando ele desce até o Monte das Oliveiras. Assim que o pré-tribulacionista crê, assim que nós cremos. Sim. Tá? Porque quando a gente fala, ele volta antes da tribulação, dá a impressão que Jesus vai descer. É o arrebatamento. Não pode, é o arrebatamento. Nós estamos falando de arrebatamento e para o pré-tribulacionista nós temos dois eventos separados. E eles não nós creem, temos então, Não. no arrebatamento. Tem arrebatamento. Não, Tem não que tem. deixar claro isso para vocês. Não creem no arrebatamento. E nós vemos que tudo que as pessoas têm dificuldade de acreditar e está escrito na Bíblia é porque incomoda as trevas. Então, a gente tem que entender isso, que o arrebatamento incomoda. E foi um assunto que quem tocou nele foi Deus, mostrando através de Enoque, através de Elias, que isso é possível e que aconteceu. Mas alguns até o arrebatamento de Enoque, eles não falam que foi arrebatamento. Muita negação da palavra, é muita negação para eu aguentar. E o texto lá de Tessalonicenses que fala de arrebatamento, só na mesma linha daquilo que nós estamos tratando de milênio, eles também entendem que aquilo é uma alegoria. Tudo e que alegoria. Aquilo é Paulo escrevendo para, sabe o que é mais fácil para mim? Aquela população que vivia um momento assim, assado. Ou seja, tenta encaixar num momento histórico que aquela igreja, né, que aquele povo daquela igreja naquele tempo vivia, para poder fazer um malabarismo ali também, dizendo que aquilo era para aquele momento, é para confortar aquele povo, é para isso, é para aquilo. Mas, gente, está evidente que Paulo está falando algo que é lá na frente. É igual você falar aqui das igrejas de Apocalipse, também fala, não, estava falando lá de trás só e acabou, já foi tudo, não tem mais nada. Mas, peraí. Eu acho assim que é limitar Deus. Acho não, tenho certeza, é limitar Deus. Jesus é tão claro, ele é um mestre dos mestres. E quando ele fala em alegoria, ele avisa, estou falando por parábolas. Parábola. E aí ele diz assim, eu estou falando por parábolas, para vocês não entenderem mesmo, está falando para a multidão. Eu vou explicar para os meus discípulos. E quero dizer mais, ele diz isso em Mateus capítulo 13. Parábolas são os segredos que eu quero revelar para vocês desde a fundação do mundo. E como ele conhece a nossa mente limitada e sabe que nós temos dificuldade, olha a dificuldade aqui, para entender um assunto tão claro. A mente é muito limitada, você quer colocar 1 mais 1 é igual a 2. Não tem como. Quando você toma a mente de Deus extrapola, ele não tem sabedoria, ele é a sabedoria. Então, quando você pega a mente de Deus, é a mesma coisa, é Deus sendo simples e claro. Para Jesus aqui, ele foi mais claro impossível, porque ele sabia da nossa dificuldade de entender. Ele foi falando devagarinho, ele foi falando durante todo o seu ministério, os 3 anos. Ele citou em Mateus 24, olha, um momento igual ao da grande tribulação nunca houve e nem haverá. É o pior momento da história da humanidade. Ele foi preparando o coração da gente para ele revelar o detalhe em Apocalipse. Então, é você querer limitar um Deus, o Deus da sabedoria, e fala, não encaixa com a minha mente. Isso não dá. Como que o cordeiro vai comer com o leão? Isso é alegoria. Se eu não entendo, é alegoria. Se é difícil para eu aceitar o sobrenatural, é alegoria. Como é que amarra Satanás? Gente, isso é lógico que é alegoria. Satanás amarrado, preso, não sei o quê. Como é que amarra? Como é que a gente vai voltar a ter longevidade? Vocês gente, estão o mesmo sendo Deus da inocentes. vida. Pois é.
Basta uma palavra dele e ele reativa todas as suas células. Ele não... Vamos lá. Agora, quando eu começo a pensar, me empolgo. Olha, eu vou contar para vocês uma coisa, um segredo. O Deus não rejuvenesceu os órgãos reprodutivos nem de Sara nem de Abraão. Foi alegoria. Foi alegoria. Como é que Deus vai rejuvenescer um útero de uma mulher de 90 anos? Como é que Deus vai rejuvenescer Abraão para ele poder conceber? Os dois poderem conceber. É alegoria. Então, se eu não entendo a alegoria... Gênesis é toda alegoria. A Arca de Noé não existiu, a Arca que ele não existiu. Então, não é mais fácil dizer eu não creio em Deus? É verdade. Eu não entendo essas linhas escatológicas aqui. Estou falando sério. Eu tinha que ser neutra, eu não estou sendo. Eu tô falhando aqui, gente. Me desculpa, eu estou falhando. Mas sabe por que eu não consigo ser neutra? Não tem como. Então, é melhor, quando você não aceita o que está escrito, quando tudo para você é alegoria, você tem que ser pelo menos lógico. A cruz tem que ser alegoria para você. A concepção de Isaac tem que ser alegoria. Você tem que ser uma pessoa lógica. Vamos lá, o dilúvio tem que ser alegoria. A destruição de Sodoma e Gomorra, por mais provas que tenha lá na região do Mar Morto, tem que ser alegoria. Você tem que ser tudo. Você tem que. Então você pega a tua Bíblia e você coloca como um livro de história. Ou conto de fada. Mas você não pode crer em algumas coisas e outras não. Eu acho que eu falhei. Eu falei. É porque é complicado, né? Você defender algo que, vamos dizer, esvazia a importância desse livro mais vendido de toda a história do mundo, reduzindo ele ou a algo que é um conto de fadas, desculpa o termo, porque se tudo é alegoria, é tudo um conto de fadas. Ou é um livro de história, porque tudo já aconteceu. Então eu estou vivendo de passado. Mas o Senhor Jesus nos ensina que ele faz tudo novo. E é olhar para frente. Esse não é o livro da esperança. Esperança é algo que se espera. Senão não tem sentido. Isso aqui Então, essas teorias são muito doidas. Então, principalmente para mim, o pós-milenista e o amilenista. Para mim, o pré-tribulacionista, o mesotribulacionista e o pós-tribulacionista, que tem o podcast para você entender passado, esses três acreditam em comum algo tremendo. Lembra? Os três acreditam na grande tribulação, os três acreditam na volta de Cristo e os três acreditam que o milênio é um tempo de 1000 anos. Literal. Graças a Deus. Meus irmãos pré, pós e mesotribulacionistas acreditam nesse período de 1000 anos. A única diferença continua sendo a grande tribulação. Então, quem acredita, como nós, pré-tribulacionista, que Cristo coloca o pé no Monte das Oliveiras e é neste momento que começa o milênio, então, para a gente é isso. Pré-tribulacionista acredita que quando Jesus volta em Apocalipse capítulo 19, ele é uma nova era que começa, o milênio. Esse é o pré-tribulacionista. O pós-tribulacionista, ele crê que ele passa pela grande tribulação, mas no final da grande tribulação, Jesus volta e ele vive o milênio. Tá vendo? Então aí é só... Milênio nós estamos em comum. Vamos dizer que aí não tem esse... Só difere a volta de Cristo. Exatamente. A gente já colocou nos últimos podcasts por que a gente não concorda com essa posição, mas a gente respeita a posição deles porque é uma visão diferente, em que pese cortar da Bíblia o arrebatamento. Sim. É extirpar da Bíblia essa passagem que a gente falou, que é tão clara na nossa visão, que é o Senhor retirar a sua noiva para que ela não passe por esse momento. E já falamos aqui, já esgotamos o tema. Mas é a única divergência, vamos dizer, porque Jesus volta no mesmo tempo, volta fisicamente, pisando no Monte das Oliveiras, mas a questão do tratamento com a sua noiva é esquecida. Sim. E o mesotribulacionista, a mesma coisa. Como ele crê que Jesus volta no meio da grande tribulação, mas ele acredita que haverá um milênio e o milênio serão 1000 anos. Agora, chegou a hora da gente conversar de algo, né, que é o templo. O templo, porque Jesus vai reinar em algum lugar. Primeiro, Jesus vai reinar em Jerusalém. E Jesus vai estar no templo.
Então, eu acho que, já que a gente está aqui no nosso assunto milênio, vamos conversar sobre Jerusalém e sobre o tempo, que aqui a gente já disse. O milênio é um tempo de reino com Cristo, onde todas as nações... São dois assuntos que a gente pode tomar agora. Como será? O Jonas levantou essa lebre, né? Que ele falou que haverá pessoas vivas, que elas restarão da grande tribulação, estarão vivas. Elas verão Jesus, elas não morreram durante a grande tribulação, elas sobreviveram à grande tribulação. Haverá um grande número de pessoas que sobrevivem. E aí, quando entra o milênio, o que vai acontecer com essas pessoas? E a igreja que esteve com ele 7 anos, como é que ela entra no milênio? Se ela já subiu, né? É o pré-tribulacionista falando, porque o pós-tribulacionista, ele não pensa dessa forma. Ele pensa, como ele passa pela grande tribulação, é ele que vai estar com Cristo quando Cristo reinar, mas vai estar vivo. Mas tem aqueles que morreram. Tudo bem, a gente está... Posso contar uma polêmica aqui para ficar mais gostoso, mais aceso? A gente não pode esquecer que Jesus vem no início da grande tribulação para buscar a sua noiva, a igreja. Obviamente, dentro de Israel, dentro do povo judeu, quem reconheceu Jesus como Messias, obviamente será arrebatado também. Também integra essa igreja. Também. Porém, a grande maioria vai estar na grande tribulação. Lembre-se que os primeiros 3 anos e meio do anticristo governando, eles vão ter uma aliança com Israel, assim como todo o restante do mundo, do planeta, tá? Na metade da grande tribulação, a palavra diz que o Senhor tira a venda dos olhos dos judeus e os fazem enxergar que aquele homem é um impostor, que ele não é o Messias. Então começa, de fato, a grande tribulação para o povo judeu. Perseguição de morte, extermínio total, zerar os judeus na terra. Então, só que aí, você não pode esquecer dos 144 mil que foram levantados, que estão pregando com manifestações sobrenaturais, e o povo judeu se rendendo ao Senhor. Ok, não há outro arrebatamento nesse período, é importante que a gente saiba. Então, eles serão parte daqueles que chegarão ao fim da grande tribulação, pelo menos uma grande parte. Alguns não suportarão e morrerão, obviamente. Né? Haverá muitos mártires, pois isso a gente sabe. Quando Jesus fala a respeito do Armagedon, da grande batalha final da grande tribulação, o que ele diz? Que virão nações de todo lado pelejar contra quem? Contra Israel. Perfeito. Então os judeus estão ali. Tá? Na verdade, no meu entendimento, eles entrarão no milênio com o corpo humano. E viverão um milênio com o Senhor, porque eles poderiam ter vivido esses 2 últimos milênios com o Senhor, não viveram. Então eles vão viver um milênio debaixo do governo único, que é o governo de Cristo, que é o governo que eles esperam sempre, que o Messias venha para governar o mundo. Ele virá, mas nessas condições que nós estamos passando aqui para vocês. Quando a gente olha para José, que é uma figura de Jesus, uma sombra de Jesus, nós vemos isso acontecer. Os irmãos estão vivendo uma grande tribulação, que é a fome, aí eles se encontram e reconhecem José, eles choram, eles pranteiam, eles se arrependem, e esse é uma figura, uma sombra da reconciliação do judeu, aqueles que não tinham ainda aceitado Jesus como Messias, e ali, quando a gente vê no livro, eles reconciliam, eles choram, eles abraçam, José perdoa seus irmãos e eles começam a ficar debaixo do governo perfeito de José. Né? Ali eles não tiveram mais fome, ali eles tiveram proteção. Então, tudo isso é uma sombra do que vai acontecer com os judeus no milênio. Eles foram preservados da destruição, eles não foram destruídos porque estavam protegidos por José, que foi até o nosso culto de domingo, quando eu falo desse encontro com José. E essa pimentinha que o apóstolo Jonas colocou é muito interessante, porque leva muita gente, quando a senhora estava falando sobre idade, etc., leva muita gente à reflexão acerca de haverá então a convivência entre pessoas com corpo físico e pessoas com corpo glorificado.
Então, isso é só para o povo entender. Haverá essa... E como a E gente é sabe que isso é possível possível? A Já gente vê aconteceu. Jesus. Jesus, É o quando ele maior vo- exemplo. É. Então, para a senhora discorrer. Então, vamos lá. Jesus, ele bate lá na porta do cenáculo, depois que ele ressuscitou. É bom a gente abrir Lucas É verdade. 24, vai? A gente só está citando, Na e abre verdade, você ele também. entrou, né? Ele apareceu dentro. Mas ele fez algo diferente. Ele não Ele tinha mais. puxou- Ele deixou de ter barreira física. E com esse corpo glorificado, é importante que você saiba. Mas ele puxou não um tem mais assunto- não tem mais barreira física. E isso te dá até uma pimentinha para você poder imaginar por que Deus criou um universo tão grande e infinito no nosso alcance, né, de visão. Aí você vai entender que tem coisas fantásticas para acontecer daí para frente. Será que Deus quer habitar o universo? Será que Deus quer continuar resumido a Terra? É tanta coisa que você pode imaginar que é muito gostoso. Aí sim, vale a pena você né, pensar em coisas, como, por exemplo, a Bíblia ela nos dá 6.000 anos, ela não te dá outra coisa, ela não te dá o antes dos 6.000 anos, te dá o depois dos 6, apenas o 7º dia, e o grande trono branco depois, no final do milênio. Mas o anterior, Deus não fala nada para nós, então a gente se detém aqui, dentro dos 6 dias, para entender a criação de Deus, e vamos tocar para frente, porque lá na frente você vai conhecer todo o mistério. É verdade. E eu quero ler para Lucas vocês 24. Lucas 24, 36. De 36 a 43, né? Isso. Você vê a história inteira, né? Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me Aí. e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Ele ainda mostrou. Exatamente. Aqui, eu vou terminar de ler, mas eu quero mostrar essa convivência. A convivência de pessoas que não tinham o corpo glorificado com Jesus com o corpo glorificado. Olha aqui, eles conversavam, comeram juntos, Comunhão, né? apertaram Jesus. Jesus Comunhão, com os 2 comunhão. discípulos a caminho de Emaús. Aí podiam dizer que é visão, mas Jesus é tão maravilhoso que ele deixa apalpai-me. Comunhão. Apalpai-me. Mesa, né? Comunhão. E ele falou: quero comer, estou com fome. E aí ele diz aqui: então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Ele não falou assim: não, era só para ter aqui na minha frente, porque eu estou com o corpo glorificado, eu não como. Não, ele está falando, e ele pediu comida e ele comeu mel e pão. Aqui é agora você vai dizer que isso é alegoria também. Ah, tá bom. Então, não tem como conversar com quem fala que a Bíblia tem alegoria. A Bíblia tem parábola. Por exemplo, quando Deus... Eu vou dizer outro exemplo para falar de alegoria. Antigamente, no Antigo Testamento, os profetas, eles não tinham outro recurso para falar com as pessoas a não ser mostrar coisas concretas para falar de coisas espirituais. Por quê? Porque as pessoas não tinham o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é um presente que Jesus te deu há 2.000 anos atrás. O Espírito Santo de Deus te revela, o Espírito de Deus abre o entendimento, o Espírito de Deus te ensina. Isso é um privilégio que tem pouquíssimo tempo, 2.000 anos. Quando o profeta Jeremias ele queria falar sobre o que aconteceria o que aconteceu e por que aconteceu, Deus mandou, lembra aquela passagem que eu amo tanto, em Jeremias. Jeremias pega um cinto e usa o cinto, agora enterra o cinto. E aí Jeremias obedeceu, todo mundo viu que Jeremias usava aquele cinto todo dia, todo mundo viu que Jeremias enterrou o cinto, e todo mundo viu que depois de um tempo Jeremias desenterrou o cinto, e o cinto estava podre, e Deus falou: olha, Jeremias, agora fala para o povo que está aí vendo você desenterrar o cinto, diz para este povo que
Eu queria que eles, assim como o cinto fica bem grudadinho na pessoa, no seu dono, eu também queria que o meu povo ficasse grudadinho em mim. Mas como eles não ficaram, eles ficaram estragados, corrompidos, estragados. E agora essa é a realidade deles. Então, a alegoria era quando o profeta era obrigado. Por exemplo, Ezequiel, ele teve que dormir X dias de um lado e depois X dias do outro lado, e o povo todo vendo, e tinha uma mensagem em relação a isso. Então, o profeta do Antigo Testamento, ele tinha que, Oséias, casa com uma prostituta, ele tinha que fazer coisas para o povo levar um susto. O que o profeta está fazendo? Por que ele pegou uma mochilinha e está andando para falar do exílio, pega uma mochila e anda pela cidade? Por que ele está? Porque vocês me desobedeceram e vocês vão ser levados para o cativeiro. Então, essa é uma forma de alegoria. Era como era entregue a palavra profética para o povo entender, porque eles não tinham o Espírito Santo que revelasse para eles. E a outra forma, eu falei que é parábola. Nós temos parábolas no Antigo e no Novo Testamento. Quando você pega Isaías capítulo 5, é uma parábola para Deus falar, olha, se vocês tivessem me obedecido, vocês são a minha vinha escolhida, e era para dar só bons frutos. Mas vocês me desobedeceram, começaram a ter maus frutos, e eu tirei a proteção que tinha ao redor de vocês, e o inimigo invadiu, que é para explicar o que aconteceu no Éden. Adão deixou que o inimigo abrisse uma brecha ali para uma invasão. Aí sim é uma alegoria, parábola. Os profetas que eram obrigados a fazer isso para que o povo entendesse. Agora, dizer que Apocalipse é parábola, dizer que também Paulo está falando por parábola, que está todo mundo falando por parábola, é melhor você jogar a tua Bíblia no lixo, porque você não acredita na Bíblia. Nesse caso, então, de Jesus, é interessante porque se ele é o nosso paradigma e tudo que ele viveu eu tenho que viver, guardadas as devidas proporções, mas tudo que ele viveu eu tenho que viver, isso é um exemplo. Essa situação que nós estamos falando, a convivência entre corpos glorificados e corpos físicos. Sim. Ele está mostrando tudo que é possível acontecer e tudo que a humanidade vai enfrentar ou pode enfrentar, guardadas as suas devidas proporções. Aquele períodozinho dele de vida de 33 anos ou os 3 anos e meio de ministério é uma linha do tempo de tudo que vai acontecer conosco, com a humanidade, com o mundo. Vamos dizer que é uma faculdade de 3 anos e meio que ele ensina para a gente tudo que está. Tudo é isso aí. Aquilo que ele quer ensinar de maneira ilustrada, que é o caso da parábola, ele ensina de forma ilustrada e diz que é de forma ilustrada. Aquilo que é real, ele ensina de forma real, seja vivendo, falando, convivendo. Por quê? Jesus não deu uma palavra do que ele falou ou do que ficou registrado aqui, e a senhora disse isso na pregação num domingo desses, né? Nenhuma palavra que Jesus falou foi à toa. Nunca. Tudo que ele disse tem um propósito, uma finalidade, um objetivo, e tudo se cumpre. Então, a mesma coisa vale em relação a isso. Olha lá para trás. Ninguém está inventando aqui em Apocalipse, né? Isso que nós acreditamos ser verdade e dizemos, tanto em relação ao arrebatamento, como em relação ao milênio, como em relação a essa convivência entre, como o pastor Jonas colocou a pimentinha, corpos glorificados com corpos físicos, tudo isso tem base nos evangelhos. Sim. E tem base no contexto bíblico, como a senhora colocou em relação aos profetas. Então, assim, não tem loucura, né? Quando eu falei assim, perdão pela expressão que eu falei joga no lixo, eu estou falando que me irrita, né, pensar que você pega tão grande porção da palavra e dizer que é alegoria. Nós temos um neto e quando a gente fala da palavra para esse neto, nós falamos a palavra é a verdade. Eu não digo para ele, olha, meu querido, a palavra é a verdade, porém, tem muita coisa que é alegoria. Nós falamos, não, a palavra é real, a palavra é verdade. E tudo que Jesus disse se cumpre, vai se cumprir. Se cumpriu e vai se cumprir. Não queira colocar o Senhor não, tudo que está escrito já se cumpriu, não tem mais como cumprir, não. Ele é o Deus. Eu vou repetir, o Apocalipse capítulo 1, nós já lemos em um dos inúmeros podcasts, eu acho que foi quando nós começamos a falar sobre as linhas escatológicas, mas eu quero voltar a ler Apocalipse capítulo 1,
porque o Senhor, ele fala claramente quem é que está falando desse livro. Vamos ler Apocalipse 1, depois Apocalipse 22. Ele diz aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, mais uma vez, revelação de Jesus. Ele não está falando alegorias de Jesus. Ele está falando revelação de Jesus. Quem está falando em Apocalipse é Jesus. Apocalipse capítulo 22, ele diz aqui, Apocalipse capítulo 22, eu vou ler do versículo 18 em diante. Vou terminar. Eu falei Apocalipse capítulo 1, versículo 1, e vou encerrar com Apocalipse 22, 18 a 21. Eu quem? A todo aquele que ouve as palavras da profecia, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar. Quando eu falo que é alegoria, eu estou tirando. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Então, quem é que está falando aqui? Jesus. Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Tem uma coisa, eu que gosto de pegar o detalhe, mas olha que coisa interessante. A senhora fala sobre quem testifica, né? A senhora falou aqui, eu que testifico, no verso que foi lido. E lá no verso 1, quando no capítulo 1, no verso 2, diz, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Ou seja, quem testemunha é o mesmo que testifica. Sim. Em 1 ele diz que o testemunho é de Jesus. E aqui no final ele diz, aquele ele que testifica... Ele assina no final. Ele assina. Você não tem que assinar uma carta? Ele começa dizendo que ele é a testemunha da palavra de Deus e ele diz no final, assinando, como a senhora falou, que ele é o que testifica. Então, se eu estivesse lá em Angola mandando uma carta para o Jonas e para o Vinícius, eu ia começar a carta e eu ia terminar a carta. Sou eu que comecei e eu quero dizer, olha, eu queria dizer para vocês dois... e testifico isso e assino, foi o que Jesus fez. Ele começou a carta de Apocalipse e ele termina a carta e assina. Isso é incrível, isso é tremendo. Mas eu estava falando que a gente ia, assim, é claro que nós vamos falar só sobre o terceiro templo, mas eu queria só que também colocar uma pimentinha, porque existem duas posições sobre o templo. Né? O templo durante o milênio. Uhum. Jesus vai reinar em Jerusalém e vai ser a partir do templo. Nós vamos deixar para o nosso próximo podcast perguntar. O templo que Jesus vai reinar é o templo que vai ser construído durante a grande tribulação, ou Jesus vai construir um novo templo durante o milênio? Vou deixar essa curiosidade para você ouvir o nosso próximo podcast, porque nós chegamos ao fim, é muito assunto, é muito empolgante, e tenha uma certeza, a gente lê todos os comentários, você viu que eu já comecei esse podcast falando sobre alguns que eu tinha lido, e nós continuamos a ler todos os comentários. Então, deixa aí nos comentários a sua dúvida para o nosso próximo podcast que a gente vai ler. E não esqueça, pessoal, não deixe de se inscrever no canal. Se você gostou da programação, vá lá, curte, aciona o sininho após a sua inscrição, compartilha com seus amigos, sua família, porque isso ajuda bastante a gente a conseguir alcançar mais vidas, a conseguir fazer com que a palavra de Deus alcance mais pessoas. Talvez a dúvida que você tinha quando começou a ver esse podcast, que infelizmente 1 hora é muito pouquinho, mas a gente conseguiu esclarecer a sua dúvida. Compartilha com aquele que tem a mesma dúvida que você.
e ajuda o canal a crescer para que a gente possa alcançar mais vidas. Então, o seu curtir, o seu compartilhar e a sua inscrição no canal já é uma maneira de você estar nos ajudando com a palavra do Senhor. Então, na próxima, Sim. nós vamos continuar Sobre o assunto. preterismo e responder essa pergunta. Do templo. O templo é o mesmo templo construído durante a grande tribulação ou será um templo novo que Jesus fará novamente durante o milênio? Vamos responder essa pergunta. E eu termino dizendo que, para você não esquecer de que aquela famosa agenda da nova ordem, Fórum Econômico Mundial, Nações Unidas, continua. Desde 2020, ela está sendo seguida passo a passo. Então, é importante que você esteja se preparando, tomando conhecimento muito e se preparando para o teu encontro com Cristo nas nuvens. Esteja alerta, vigilante, cuidadoso, mergulhando na palavra, mergulhando na adoração, se fortalecendo, se enchendo do Espírito Santo para poder estar de pé naquele momento. Ou de pé, entenda-se com a lamparina, né, cheia de azeite. Deus te abençoe. Então, até o nosso próximo podcast. Pastor Vinícius, pode encerrar orando? Senhor, obrigado, Pai, mais uma vez, por estarmos aqui na Tua presença, aprendendo, Senhor, estando aqui mais uma vez esclarecendo dúvidas, ó Pai, mais uma vez recebendo de Ti. Muito obrigado por cada irmão que está aqui presente, ouvindo, Senhor, entendendo, clamando, buscando por entendimento nesses dias difíceis do fim. Ajuda-nos, ó Pai, a trazer clareza às mentes, Pai, e ser conosco, Pai, ter misericórdia se porventura algo daquilo que foi falado não é exatamente. Como sempre temos o cuidado de falar, estamos aqui também aprendendo de Ti e multiplicando aquilo que o Senhor tem nos dado. Ser conosco durante mais essa noite, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.